Bom dia, pessoal, tudo bom? Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá. Vou começar aqui falando do mês, falar um pouco, passar rapidamente pelo trimestre e vou falar do fundo, o que a gente fez, como é que estão, grosso modo, as posições, onde a gente ganhou e perdeu. Depois passo para o Elson para falar sobre cenários e como é que a gente está vendo aí a coisa um pouco mais para frente. É, Acho que, começando um pouco até pelo trimestre, que eu acho que depois a gente vai fazer a carta ainda, e tem algumas coisas para escrever. Acho que a gente aqui pagou aí no começo do ano, talvez, uma alta performance muito forte, né? No final do ano passado. A gente teve, lembrando de outubro para frente, o mercado foi muito forte. Ali, a partir de meados de dezembro, já começou a ficar um pouco mais fraco, por dia 20 por aí, meados mesmo. E aí o mercado até devolveu um pedaço e continuou isso aí em janeiro, né? É, a gente teve também no primeiro trimestre um outflow muito grande de estrangeiro, da ordem de 22 bilhões de reais. E além disso, continuamos tendo assim, resgates enormes, eu não tenho o número aqui, mas na indústria em geral, tanto multimercado, que multimercado é o destaque de resgates, né, nos últimos meses, quanto fundos de ações também. Então, assim, naturalmente, isso aí ajudou bastante o mercado a performar mal nesse primeiro trimestre, no começo do ano. Outros pontos, né, que eu acho que são relevantes aí e que também atrapalham bastante, né? Acho que esse ruído político, né, o governo tentando se meter em todo lugar. Acho que o Lula aí foi pródigo em falar bobagens nesse primeiro, não só no primeiro trimestre, né, no governo inteiro, mas, sim, digo que acabou afetando as empresas. Tem o problema da Eletrobras, que ainda não está resolvido, né, que, assim, tem esse absurdo do governo querendo nomear mais conselheiros do que lhe é de direito. Lembrando que o governo recebeu todo o dinheiro do aumento de capital da Eletrobras como pagamento da outorga, que foi mais de 20, uns 25 bilhões de reais. O governo está esquecendo disso agora na hora de argumentar que quer uma participação maior. Tem o ruído da Petrobras, que isso é eterno, né? Não é privilégio do Lula, isso aí. Todo presidente, né? Temer, Dilma, Bolsonaro. Bolsonaro trocou 3 vezes o presidente da Petrobras. Lula, qualquer um que a gente pegar na história, Fernando Henrique deve ter feito, não lembro agora, depois eu só lembro. Henrique tinha conta gráfica. Tinha conta gráfica. Ainda não era essa a política de preço de hoje, o PPI, né? Mas, assim, não tem nenhum presidente que não tenha tentado intervir na Petrobras. Isso é um negócio meio do jogo aí. Mas, enfim, isso aí é mais um ruído que se soma. E acho que a cerejinha do bolo é Vale, né? O governo tentando influir e meio que pegar a minha Vale de refém, né? Dizer, olha, você tem concessão de mina, tem é uma coisa muito feia, né? Que o governo está tentando fazer aí, que é influir nessa sucessão da Vale. Mas, enfim, acho que isso aí é um pano de fundo que atrapalha nesse ruído político, atrapalha a performance do mercado e atrapalha, né? Abre prêmio de risco para tudo. Então, acaba atrapalhando não só o mercado de ações, mas o mercado de juros também. Eu acho que outra coisa, né, o ponto é que eu passei um pouco é sobre esse positioning no Brasil, que é esse outflow aí que a gente teve de gringo, né? Já estavam muito comprados e aí acabaram fazendo essa redução aí no começo do ano. Eu acho que tem um outro ponto que acaba atrapalhando, são os resultados do quarto tri que acabaram saindo aí, né, ao longo de fevereiro, mas principalmente em março. E a maioria não foi bom, né? Foi pior que a expectativa, né? Poucos bateram a expectativa e muitos ainda têm vindo com ruído, seja de reforma tributária, seja de subvenção para investimento, que é uma coisa que a gente vem discutindo desde o ano passado, ou seja, por exemplo, né? Aí mais focado na parte de locadoras, nessa parte de depreciação de veículos. Então, assim, tudo acaba atrapalhando, né? Então, tem muita coisa aí que está indo para preço, uma boa parte já foi para preço, mas ainda vem vez ou outra volta uns fantasmas para atrapalhar a performance do mercado.
olhando para frente, né, e depois eu entro aqui na performance do fundo no mês passado e no trimestre também. Mas olhando para frente, a gente vê um cenário muito bom para o mercado, né? A gente vê, primeiro, que a alocação continua baixa, né? Principalmente porque você teve a competição muito grande de renda fixa. Esse é outro ponto importante, essa limitação de emissão de incentivadas pelo governo, né? Acho que isso é bem importante. Eu acho que, minha opinião, não por ser do mercado dessa, mas acho que o governo devia ir além, né? Não tem muito cabimento essa isenção de imposto para qualquer instrumento de crédito que seja. Não vejo motivação para isso. Eu acho que isso aí distorce juro, enfim, distorce uma boa parte do mercado aí. Então isso aí também atrapalhou. Mas então acho que tem um fluxo aí da não renovação desses instrumentos ao longo do tempo. Acho que vai liberar um fluxo que vai para mercados de risco. Tem o juro caindo, e aí depois o Elson comenta aí a nossa expectativa de juro, mas pode ser uma taxa terminal aí de 8,5, 9, enfim, mas já é sensivelmente menor do que os 13,75 que a gente via lá atrás. E isso vai pegar principalmente nos temas domésticos, né, naqueles que são ligados a crédito, né, que é um negócio que é muito importante, relevante para as empresas de varejo, consumo, turismo, tudo que a gente, né, que envolve, vamos dizer, o aumento de renda, né, o aumento de renda, digo, né, a possibilidade de comprar mais coisa com a mesma renda, que é a concessão de crédito. Então, acho que tudo isso aí ajuda essa turma aí de domésticos e cíclicos domésticos. E uma coisa que a gente veio conversando aqui, que a gente acabou fazendo um pouco aqui nesse mês de março, foi uma redução nessas empresas que são mais tratadas aí como bond lights, né? Que são aqueles que são muito sensíveis ao juro longo, né? Que não é o varejo, né? Naturalmente, óbvio que se a gente for para o limite, todas as empresas são sujeitas ao juro longo pela precificação, né? Pelo desconto de fluxo de caixa. Mas não é isso que a gente está discutindo, é aquele que tem uma alavanca maior no juro curto, né? E menos no juro longo. Então, a gente reduziu um pouco de setor elétrico, inclusive que eu vinha falando é uma tese que a gente gostaria de deixar na carteira, mas a gente acha que, por hora, né, não faz tanto sentido ter uma posição grande. A gente manteve a posição grande em Eletrobras, que aí tem um evento para acontecer, que é justamente esse do, do governo encerrar essa discussão com a empresa, que ontem, inclusive, foi postergada por mais 90 dias. Então, isso ainda vai por mais 90 dias. E aí tem algumas leituras. A minha leitura é que prorrogou porque o governo pretende fazer um acordo, né? Então, ó, já que a gente quer fazer um acordo, mas não chegou ainda nele, vamos prorrogar para tentar fazer esse acordo. Então, parece ser um gesto de boa vontade do governo. Então, vamos ver se isso acontece mesmo. Então, acho que perspectiva, assim, na nossa cabeça positiva, né, por esses pontos que eu falei, e com esse foco aí no mercado doméstico, tá? Aí seja varejo, seja incorporadores de imóveis, algumas, né, muita diferença que quando você olha baixa renda e média alta, né, baixa renda é um negócio, conversa muito pouco com o juro longo, né, isso aí conversa com o programa de governo que tem dinheiro para Minha Casa Minha Vida, esse negócio funciona, dependendo do tamanho do juro. E média alta já é uma outra coisa, né? Média renda, o cara precisa de financiamento que ainda está caro. Então, a gente vê pouca alavancagem para esse segmento nesse prazo mais curto. Enfim, acho que é isso aqui. Deixa eu só falar agora um pouco das posições, da movimentação que a gente fez, como que a gente está agora. Só um pouco, né, sobre o desempenho do fundo mês passado, a gente andou 2,3%, né, o índice caiu 0,7%, o CDI subiu 0,8%, tá? E a gente acumulou no ano, até o final de março, uma queda ainda de 3,9%, contra o índice de 4,5% para baixo, né? E o CDI de 2,6% para cima, quer dizer, tem esse gap aqui com o CDI, que a gente espera conseguir buscar no menor tempo possível aí. E como destaques aí no mês de março,
o setor de bancos, né, bancos e afins aí a gente conta pagamentos, conta XP nessa história aí, contribuiu com 1 ponto percentual, commodities contribuiu com 0,8, e aqui as commodities são petróleo, né, principalmente PetroRio e 3R, que são 3R aí, né, tá bem, vamos dizer, popular aí ultimamente, né, teve primeiro tem aquela fusão com a PetroRecôncavo, antes de ontem, teve a proposta da Enal para fazer a fusão, que parece mais interessante. Então, assim, eu acho que é um segmento que está meio em ebulição, né, esse das Juniors, Oil Juniors aí, e que a gente está bem otimista com isso. E terceiro, as incorporadoras, né, contribuíram com 0,6 ponto percentual na nossa cota. E locadora, que no caso é Localiza, né, que eu já falei, com 0,3. E do lado negativo, Utilities com 0,7 para baixo, que foi justamente esse movimento aí do mercado de, puxa, não sei se o juro longo cai tanto quanto imaginava antes. E basicamente isso, não teve mais destaques de queda aqui. E que mais? Sobre exposição do fundo, a gente está com um gross aí de 114 e o net de 99,5. Né? Então, por hora é isso. Acho que a gente vai manter essa alocação de um net elevado, com uns hedges eventuais para alguns eventos que vão acontecer pelo futuro. Tem CPI, a gente eventualmente faça algum hedge. Então, tem esses eventos aí ao longo dos próximos meses que acho que são relevantes aí para a gente, né? E tudo isso aí ligado uma grande parte desses eventos ligado ao juro lá fora, que agora acho que vou aproveitar e já passo para o Elson aqui, já falo um pouco de juro lá fora, mas assim, que é o que vai determinar para onde a gente vai também aqui no doméstico, né? Acho que é isso, pessoal. Eu encerro por aqui e volto para as perguntas. Legal. Bom dia, pessoal. Bom, acho que a gente está num alinhamento de cortes próximos para a US. E aqui, assim, o ciclo está razoavelmente maduro de corte de juros, né? Provavelmente a gente vai pegar uma desaceleração vez, se não em junho, vai ser em agosto. Boa chance de ser junho. Mas ainda acumulando cortes, né? Você tem cortes aqui, principalmente entrando em fase de cortes lá fora, a gente está num ciclo mais positivo para ativos. Então, tem que ter posição. A gente já está nessa, já tem muito aí. Acho que esse é o trend do mercado. Tem algumas oscilações e o fato de a gente ainda ter alguns brancos de fluxo relevantes deixa uma bola um pouco maior em janeiro. Mas essa história que está valendo desde outubro, eu acho que ela tem um bocado de pernas ainda pela frente, tá? Que a gente tem convicção nisso, eu acho que a gente é um pouco de equilíbrio olhando para a economia americana. Tem dois fatores aqui. Primeiro, a inflação fez um blip em janeiro e um pouco em fevereiro. Acho que ela cai agora março, abril, maio, mas a gente vai ter números bem melhores de inflação para a US. Talvez não tão bons quanto que a gente teve no final do ano passado, no terceiro tri principalmente, porque lá tinha uma questão sazonal que ajudava. Mas ainda, assim, eu acho que são números compatíveis com a convergência para a meta deles de 2%. Tá? Você já pegou no PCI de fevereiro números um pouco melhores. O core já veio razoavelmente bem computado, ainda elevado, né? Perto do 0,3, um pouco abaixo. Mas a parte de serviços ex-housing veio bem. Acho que a gente vai ver uma coisa meio parecida com essa a partir de março. Tem que lembrar que em fevereiro, principalmente em serviço, teve muito aumento pontual. Serviços bancários, provedor de internet, você teve alguma coisa nos serviços pessoais lá que veio mais concentrada. Essas coisas não devem se repetir nos próximos meses nessa intensidade. A gente vai ver alguma correção disso para baixo. Tem um trend para baixo de housing, gradual, mas tem.
A gente sabe que os aluguéis estão menores do que os aluguéis que os índices de inflação estão marcando, uma questão de construção. Tem uma dúvida aqui em relação à inflação de bens. A gente percebe que a atividade em manufatura no mundo está um pouco mais aquecida, não está brilhante, mas está um pouco mais aquecida do que há 3 meses. E aí, a gente sabe que a inflação de bens vinha trazendo os números muito para baixo. Tem uma dúvida aqui um pouco sobre o esgotamento desse processo, mas ainda no curto prazo, você ainda tem veículos ajudando, a inflação de veículos um pouco mais para baixo. E no prazo um pouco mais médio-longo, é a China, né? A China exporta muito, a inflação baixa agora, voltou a exportar. Inflação baixa de bens para o mundo. Lá tem um excesso de capacidade, um excedente de oferta gigantesco. Então, eu acho que a história de queda de inflação parece bem boa, bem consistente, ela fica mais madura ao longo desses próximos 3 meses. Se a gente for imaginar que esse core vai estar rodando perto de 0,2 nos próximos 3 meses, 0,2, um pouquinho acima do que rodava lá para o final do ano passado, a gente chega em maio, por aí, um core no year on year, né, no ano, nos 12 meses, já perto de 2,4. Aí o Fed vai cortar. Acho que ele não vai esperar esse core cair muito mais do que isso para começar o corte. Então, em junho parece realmente uma boa aposta, a não ser que você tenha uma surpresa muito grande na trajetória aí de inflação. Falei muito de inflação, não falei de atividade lá fora. Eu acho que inflação, conforto, e aí estou simplesmente pegando a maneira como o Fed tem guiado, conforto em relação à convergência é o ponto principal aqui para o início dos cortes. A atividade, eu acho que explica mais como é que vai ser o pace. E a base case do Fed, do mercado hoje, uma certa razão, é que, olha, vai fazer uma convergência para um nível de PIB de longo prazo mais alto. No fundo é isso. Talvez mais para 2,5, uma convergência muito gradual. É por isso que, quando você olha para as projeções do Fed, por exemplo, ele só tem 3 cortes nesse ano. Significa que se ele começar em junho, ele vai fazer um corte a cada 2 reuniões. O mercado tem um pouquinho menos do que 3 cortes já para esse ano, e tem uma terminal a 4%. Isso é um super soft landing, é quase um no landing, no fundo. Mas com inflação convergindo. Acho que o mercado tá nesse cenário, está indo para esse cenário. E aí a gente tem que pensar assim, tá bom, tem uma história de corte aqui, talvez com pace de corte um pouco mais lento. Como é que a gente se posiciona em relação a isso? Primeiro, tem uma história de cortes aqui, o custo do dinheiro vai ficando mais baixo gradativamente ao longo do mundo inteiro. Essa ausência de fluxo, todo esse problema que a gente tem aqui, tanto do poupador global quanto do doméstico, de oportunidade de não estar em equities, está ficando maior, então a alocação vai crescendo, e acho que a gente acaba pegando uma parte do fluxo aqui. Mas a questão é um pouco o que ter numa situação dessa, quer dizer, é melhor ter equities US, é melhor ter commodities, é melhor ter bond likes em equities Brasil, é melhor ter caso de consumo, indústria, quer dizer, então, aí desce o nível. Então, assim, acho que faz sentido a gente estar bem comprado nesse tipo de ambiente, eventualmente botando um head ou outro, mas a gente vai estar bem comprado nesse tipo de ambiente. Como é que a gente constrói para baixo? Tem toda a questão das empresas, que o Marcelo mencionou, mas tem uma questão aqui um pouco de como é que vai ser a dinâmica macro também. Se for onde estão os preços hoje, o mercado seguir mais ou menos onde está do ponto de vista da renda fixa, quer dizer, fazer uma trajetória de corte mais gradual, uma a cada 2 reuniões, terminar um pouco mais alta. Eu não acho que é isso. Acho que tem um pouco de espaço para essa terminal ser abaixo de 4. Precisa 2% de juro real, muita coisa. Mas vamos caminhar por esse cenário. Nesse cenário, acho que tudo anda, mas equities US é uma história interessante. E tem que lembrar que lá tem
uma coisa que está impulsionando, que é AI e semicondutores, toda a cadeia de AI que vai sendo impulsionada por essa história toda. Então, assim, acho que tem que ter um pouco de posição. Talvez ao longo do tempo, se o mercado cai, até aumentando ao longo do tempo por causa disso. Mas é muito difícil não ter posição nisso. A gente tem uns 10% mais ou menos disso hoje, né? E mais, na verdade. Mas acho que é algo para ter. Se o mercado cai lá fora, acho que tem que ir aumentando. Também acho que é uma história interessante, talvez, para algumas commodities. A única que me ocorre, na verdade, é petróleo, que é o que a gente tem, que é menos dependente de China, no certo sentido, mas anda bem com essa história de queda de juros lá fora, com atividade mais forte, ainda que a atividade seja muito concentrada no US, mas acho que faz sentido ter posição nisso. E aí o resto vai ser meio doméstico mesmo, a gente tem que ter posição aqui no Brasil, porque pode ser que demore um pouco mais, mas o fluxo vem. Agora, tem uma consequência dessa história toda de você talvez cortar um pouco mais devagar, se for esse o cenário. Ah, outra coisa. Acho que faz muito sentido você ter cases domésticos aqui, porque tem uma simetria, que suponha que a atividade desacelera um pouco mais rápido. Acho que esse negócio não saiu do, do horizonte de risco. Acho que recessão é muito difícil, mas você trazer esse PIB para alguma coisa eventualmente mais perto abaixo dos 2%, mais perto de 1,5%, parece um cenário completamente plausível. Eu diria que o 2,5% e 1,5%, eu acho que tem probabilidades muito diferentes. Estou pensando para os próximos 12 meses. Nesse tipo de cenário, você acelera mais os cortes. E aí é muito melhor para a IEM. Tá? Então, assim, tem uma simetria aqui que acho que é favorável para a gente. Base case é bom, então, e a gente carrega uma simetria favorável posicionado nos cases domésticos de Brasil. Então, um pouco a lógica da carteira nossa é meio essa. Tá? Tem um outro ponto que acho que é relevante. Então, vamos ter domésticos, uma história boa para equities, vamos ter domésticos aqui, porque tem uma simetria, é bom ter uma simetria forte para a gente compõe um pouco com o global e uma história boa de petróleo. Olhando mais para o Brasil, aí tem uma outra questão, que é um pouco isso que o Marcelo mencionou no mercado. O Brasil tem um problema adicional, ou uma vantagem adicional, dependendo de como você está olhando. Bom, a gente começou a cortar os juros antes, a gente está começando a recuperar de maneira consistente antes. Não é que a gente está desacelerando, a gente começou a reacelerar, principalmente na ótica do consumo. Tá? Tem que lembrar que o PIB do ano passado foi basicamente agrícola, todos os outros componentes vieram meio de lado, um pouquinho positivos. Agora é uma história de consumo mais forte. A gente começa a pegar evidências disso a partir do final do terceiro tri do ano passado, principalmente no crédito. E o crédito, as carteiras estão performando muito melhor, a gente conversando com as empresas percebe isso. E o crédito começou a acelerar agora nesse tempo, principalmente mais para fevereiro, março. Então, com o mercado de trabalho bem, com crédito bom, com famílias desalavancadas ou pouco alavancadas, a gente vai ver uma história de consumo muito consistente e forte aqui. Isso tem implicações quando a gente vai pensar nos setores domésticos. A gente tem que ter posição, tem que estar no doméstico. Mas com o consumo voltando mais rápido, você bota um cap na história dos setores que são muito alavancados à taxa de juros. Porque, no fundo, isso limita um pouco até onde o Copom pode ir. Ele fica mais dependente de você fazer um câmbio mais apreciado para você buscar taxas tipo 8,5, 8. Você tem que apreciar mais o câmbio para o Copom e afeta muito a velocidade com que o Copom vai também. Por isso que a história de desaceleração parece fazer muito sentido. Então, como você fica meio quepado nessas histórias e, por outro lado, você está tendo um push de consumo muito forte,
e a gente acha que vai ser crescentemente forte, portanto importante para a earnings, e é o que, e assim, é o setor que está mais para trás, mais amassado, todas essas razões que o Marcelo mencionou antes. Eu acho que faz mais sentido ter alocação hoje, pensando em varejo, consumo, nesses setores, do que ter em Bond, que a gente fez esse movimento também relevante na carteira. Claro que faz sentido, tem empresa que tem dívida, uma estrutura mais pós-fixada, acho que isso ainda é bacana. Estou falando mais dos setores que tradam como bonds mesmo, que tradam com duration. Isso acho que faz sentido diminuir. Verdade que tem prêmio na curva, eu concordo com isso tudo, mas assim, a fechada de prêmio, acho que ela é mais limitada, inclusive, do que lá fora. Tá? Até porque a gente propõe entregar que coisas menores do que está na curva aqui, a gente precisa ver a apreciação do câmbio. Se a gente precisa ver a apreciação do câmbio, a gente precisa ver um cenário melhor lá fora que vai pegar todos os domésticos aqui. Então, você fica... assim, tem muito para perder e tem uma coisa parecida para ganhar, tanto nesses bons likes. Então, acho que na simetria de risco é melhor estar no consumo. É isso, quer dizer, acho que a história é boa, tem que ter posição. Mudou um pouco de um mês para cá a composição dessa história, porque eu acho que a curva de Brasil agora tem, eu diria que prêmio percebido que você podia fechar na curva de Brasil está muito menos. Essa história vale muito lá para fora ainda. Acho que carrega um risco, uma simetria boa de, eventualmente, a economia americana. Tudo do jeito que está na renda fixa, acho que é positivo para a gente. Mas a gente carrega um prêmio muito bom da economia americana desacelerar um pouco mais. Gosto tanto por isso, acaba beneficiando os queijos domésticos. Mas é uma carteira que tem que ter um pouco de diversificação. Tá? Um pouco lá fora, os queijos commodities. E o core vai continuar sendo os domésticos aqui, mas menos bond-like, mais varejo consumo. É isso, pessoal. Não sei se temos perguntas. Temos aqui. Vamos lá. Bom dia a todos. Os PMIs estão mostrando alguma melhoria ou em alguns países estabilizando. Isso pode trazer uma reprecificação em commodities? Isso pode trazer o investidor estrangeiro de volta? E o impacto para a inflação? Então é isso, eu mencionei, né? As PMIs de manufatura estão melhores realmente. Então, isso é um sinal de que as indústrias no mundo inteiro estão melhorando um pouco. Você tem isso em China, ex-housing. Housing ainda é horrível. Você teve o ISM de US agora, essa semana, para manufatura bom, isso foi pior, mas para manufatura foi bom. Acho que isso ajuda quando você pensa em demanda no setor todo de suprimentos para a manufatura como um todo, estava tudo muito amassado. E aí tem um link com commodities que é importante. Não é à toa que uma parte de base metals, exceto o minério de ferro, mas cobre, alumínio, tudo andou. E o petróleo está andando. O petróleo tem limitação de oferta, tem que geopolítico também ajudando. Então, ajuda em commodities, mas tem que ser seletivo. Tá? Não é qualquer commodities. Exposição a housing na China, acho difícil, estruturalmente, por exemplo. Trazer investidor estrangeiro de volta, acho que ajuda, mas aí acho que é corte de juros lá fora. Assim, tem que sair um pouco de dinheiro lá de fundo de money market, espalhar pelo mundo, cai um pingo aqui, mercado anda um bocado. É isso. Impacto para a inflação, acho que tem esse risco, eu concordo que a inflação estava caindo, um pedaço disso vinha muito da desinflação de bens. Mas olhando a médio prazo, não acho que a China cresça muito. E a China continua com um problema de excedente de oferta muito grande. E o policy deles lá, por incrível que pareça, está todo ainda orientado para um tipo de política industrial que é basicamente subsídio para produzir mais. Então, acho que eles vão continuar exportando preços mais baixos para o mundo inteiro. Nesse aspecto, concordo que isso ajuda a você equilibrar a população talvez um pouco mais alta, mas queda de aluguéis lá fora compensa em boa medida isso. Não acho que isso tira a gente dos 2%, é muito pouco risco, mas não acho que tira a gente lá fora, né, para pensando em uma trajetória para o de incremento. É isso, né? Beleza. Tá bom, pessoal. Obrigado. Até o mês que vem. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima.